Impacto da tecnologia, particularmente da informática, na legislação trabalhista e no dia a dia do Fórum Trabalhista. Esse é um grande problema. A Constituição já traz, né, a preocupação em relação à automação. Eu sou membro do Ministério Público do Trabalho e, há um tempo atrás, eu fui fazer uma inspeção numa determinada empresa, uma empresa que fabrica pilhas. E aí, todos os trabalhadores lá usam protetor auricular, todos. E eu coloquei também o protetor auricular, mas mesmo, Carlos Eduardo, com o protetor auricular, o ruído, o barulho era muito forte. E posteriormente, na sala de reunião dessa empresa, lá com o diretor, eu falei assim, por que vocês não compram? Era uma empresa grande, por que você não compra um maquinário mais moderno? Doutor, nós estamos comprando um maquinário mais moderno. Mas você está vendo aquele maquinário lá? Sim. Lá trabalham 8 trabalhadores. Com esse maquinário mais moderno que eu vou comprar, só vai trabalhar 1. 7 vão ser mandados embora. Eu falei, doutor, segura mais um pouquinho, não compre agora não. Por quê? Esse é o grande problema da automação. Serviços que eram feitos por dezenas de trabalhadores, hoje apenas um trabalhador faz. Né? A questão também no próprio campo, hoje você já tem máquinas, né, que desenvolvem o trabalho de 50, de 100 trabalhadores com apenas um operador. Essa é uma grande preocupação, tem que haver, claro, a requalificação profissional, para inserir esse trabalhador, esse profissional, no mercado de trabalho. Embora a Constituição fale dessa preocupação, né, em relação à automação, eu ainda percebo que pouco é feito no Brasil para se adequar a esse novo formato, a esse novo perfil, a esse desenvolvimento tecnológico que vem ocorrendo no mundo todo. Muitas vezes se imagina que a Justiça do Trabalho, numa audiência, é fácil, é só ver a aplicação da legislação trabalhista e tal, mas é muito comum a necessidade de se pedir perícias, porque num universo tão variado de profissões, às vezes não é um pouco difícil a definição de uma determinada atividade. Por exemplo, agora temos essa expectativa, inclusive, de um impacto tecnológico a partir do pré-sal, a criação de novas tecnologias. Então, tanto para um procurador, quanto para um advogado, quanto para um magistrado, em algum momento, provavelmente, vai aparecer um cliente para o advogado, um desafio para o procurador, um desafio para o magistrado, julgar a respeito de uma determinada função que a pessoa estará alegando que extrapolou as funções que ele foi contratado para fazer numa situação totalmente estrambólica, talvez no fundo do mar. Isso não é uma característica também, uma das dificuldades que esse impacto tecnológico também gera? Ah, com certeza. Isso é muito comum no nosso trabalho quando há pedido de equiparação salarial. E, às vezes, é muito comum o trabalhador ser contratado para uma determinada função, mas, na prática, exercer uma outra função. E aí ele vai à Justiça do Trabalho, justamente requerer a equiparação salarial com esse trabalhador que ganha mais do que ele, embora eles exerçam a mesma função. E, às vezes, essa mesma função é uma função simples, mas, às vezes, não. Às vezes, uma função complexa, atividades novas. Nós temos lá em Pernambuco, por exemplo, da refinaria, em Suape, onde você tem, hoje, escassez de mão de obra. Pernambuco não está conseguindo, é o único lugar, talvez, no estado do país que não falta emprego. Ao contrário, as próprias empresas estão tendo que qualificar os trabalhadores para que esses trabalhadores possam ser contratados. Ou seja, trabalhadores, inclusive, que estavam trabalhando em outros países, como o Japão, voltaram para o Brasil, porque aqui hoje o mercado de trabalho em Pernambuco, em função da refinaria, é um mercado de trabalho melhor. E, às vezes, existem profissões, né, determinados tipos de, principalmente em refinaria, que o próprio juiz, o próprio procurador desconhece. E aí vai precisar da ajuda técnica de um perito para realmente identificar aquela função, aquela nova profissão e realmente verificar se havia a identidade ou não de funções. É muito comum isso. Já aconteceu alguma vez, vem um caso, você assim, mas que diabo é isso que esse sujeito faz? Que é difícil até pela própria definição da profissão da pessoa, entender o que ele faz, teve que fazer alguma pesquisa para entender exatamente o que acontecia. Com certeza mesmo. Eu tive há pouco tempo um caso em Fernando de Noronha, uma denúncia que nós estamos apurando envolvendo os mergulhadores, porque lá em Fernando de Noronha é muito comum mergulho de recreio, ou seja, os turistas que chegam a Fernando de Noronha fazem o chamado, muitas vezes não são mergulhadores, são turistas apenas e fazem aquele batismo, que eu chamo o primeiro mergulho. E Fernando de Noronha, aliás, Fernando de Noronha, as pessoas vão muito para outros países e esquecem de conhecer Fernando de Noronha. É o lugar mais bonito de praia que eu já fui. E essa profissão de mergulhador, ela tem uma série de nuances. Por exemplo, eles têm a quantidade de horas, a quantidade de mergulhos que eles podem fazer. Até hoje não foi instalada, embora já tenha no local, uma câmera hiperbárica de descompressão. Então, são situações atípicas que eu mesmo não conheço.
Para a minha sorte, o meu coordenador nacional é mergulhador profissional. Então, ele até está nos ajudando nessa situação, porque eu não tenho conhecimento técnico suficiente. E, às vezes, nós encontramos realmente dificuldades. Aí temos que nos orientar com especialistas, peritos na área. O tema específico das aulas da semana foi estabilidade da gestante. Considerando, inclusive, a própria evolução, particularmente nesse último século, agora nesse início do século, nessa primeira década do século XXI, é um tema que tem tido profundas modificações, há uma dificuldade do aluno para a compreensão. Pois é, eu até na aula, foi na terceira aula, eu tratei do tema gestante. E trouxe algumas novidades, algumas jurisprudências do TST, modificando o entendimento anterior. Hoje, o Tribunal Superior do Trabalho, o que é composto atualmente de 8 turmas, eu vi vários julgamentos atuais de algumas turmas, concedendo a estabilidade à gestante, mesmo que ela engravide no curso do aviso prévio. Pela Constituição Federal, pelo artigo 10(2), a linha B do ADCT, a gestante, desde a confirmação da gravidez, digamos, desde a concepção até 5 meses após o parto, tem estabilidade no emprego. Não se discute quando ela, no momento da concessão do aviso prévio, ela já estava grávida, ela tem direito de estabilidade. Mas houve uma evolução da jurisprudência do TST exatamente nesse sentido. Mesmo no caso do aviso prévio, se ela engravidar no curso do aviso prévio e mais, trabalhado ou indenizado, ela teria direito à estabilidade no emprego. Essa foi uma evolução do TST, talvez não só preocupado com a maternidade em si, com a mãe, com a proteção da mãe, mas principalmente com a proteção do nascituro da criança, que também está estampada lá no artigo 227 da Constituição Federal. Esse é um dos temas da aula da semana sobre FGTS, estabilidade e greve, é o título geral da matéria. As aulas podem ser revistas, eu já passei o endereço, vou repassar novamente para o telespectador. Você pode mandar as suas sugestões para saberdireito@stf.jus.br, baixar e assistir aos vídeos em www.tvjustiça, sem o cedilha, .jus.br e assistir aos vídeos no www.youtube.com/saberdireitodebate, tudo junto. Então, você pode conferir, portanto, inclusive, não só os vídeos dessa aula especificamente, como pode conferir também as aulas anteriores, está tudo lá, basta você acessar. Aqui é o impacto da tecnologia, justamente na possibilidade de estudo. Professor, um outro tema tradicional também que nós sempre abordamos é com relação à bibliografia recomendada para os nossos alunos. Hoje, nós tivemos uma pequena dificuldade. Temos um livro aqui, eu vou chegar um pouquinho mais para frente, que vou mostrar, que é já uma indicação, eu vou colocar aqui, posicionar para a câmera, melhor um pouquinho aqui, que é de organização do professor Renato Saraiva, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, a íntegra da Constituição, legislação complementar dividida por assunto, súmulas dos tribunais superiores em matéria trabalhista, índices cronológicos e alfabético-remissivos, publicado pela editora Método. Essa é uma das indicações, é a indicação, claro, básica para o aluno em relação à legislação trabalhista. Mas nós tivemos uma dificuldade hoje com relação aos outros livros recomendados. Eu vou pedir para que o professor nos faça algumas indicações verbalmente para que os nossos alunos possam já anotar como uma bibliografia básica de estudos sobre direito do trabalho. Qual é o primeiro livro? Pronto. Eu tenho alguns livros, Carlos Eduardo, editados, na área de direito do trabalho, os livros indicados, os meus seriam Direito do Trabalho para Concurso Público, da editora Método, de minha autoria. Eu tenho também o Direito do Trabalho, versão universitária, também de minha autoria, da editora Método. Além desses dois livros, um livro muito bom, que é o Curso de Direito do Trabalho, da professora Vólia Bonfim, que já até gravou aqui o programa do TV Justiça, minha amiga pessoal, excelente professora, ela tem um curso de Direito do Trabalho, da editora Ímpetos, também um excelente livro. Outro livro que eu indico, que é o livro do professor ministro do TST, ministro Maurício Godinho Delgado, que também tem um livro clássico, que é o Curso de Direito do Trabalho. Essa é a indicação básica da bibliografia básica no que atine ao direito do trabalho.
Quer dizer, bibliografia, como dissemos, básica, a partir daí já pode haver uma introdução por parte dos estudantes, no caso daqueles que já não necessariamente militam no direito do trabalho, às vezes estão estudando direito, por exemplo, para concurso, mas não são formados em direito, já a partir daí já pode-se criar uma base até para se aprofundar posteriormente. Esses livros, inclusive, eu diria até que já são livros que ele vai aprofundar realmente os estudos, são livros bem completos. Você vai gostar muito de estudar o direito do trabalho por um desses 4 livros que eu indiquei. Tanto os meus, como o livro da professora Wólia Bonfim e do ministro Maurício Godin, são excelentes livros. Já também para o estudante já versado em direito, para o advogado que já pretende fazer um concurso? Com certeza, tanto para o estudante de concurso público, para o advogado, operador de direito laboral, como para até livros de consulta para juízes, procuradores. Esses livros são indicados para todas as ocasiões, multiuso. Professor, faltou um tópicozinho com relação à nossa entrevista, porque falamos a respeito, já lá no primeiro bloco, falando a respeito do foco, falamos a respeito, de certa forma, de estratégia, e o professor também iniciou na vida do trabalho já a partir do primeiro concurso público, que foi exatamente para a aeronáutica. Exatamente. Há um elemento também muito forte que caracteriza justamente a vida militar, como também a vida daquele que se prepara, na verdade, a vida genericamente, em geral falando, disciplina. Isso é importante também. Fundamental. Disciplina. Às vezes, aquele que está estudando, por exemplo, concurso público, ele às vezes fica desanimado, pega um final de semana, aquele sol, ele vê todo mundo. Que quem está estudando para concurso público reza para chover, né? Mas nem sempre chove. Então, chega aquele final de semana, o sol, todo mundo indo para a praia, os amigos ligando, vamos sair. Aí você tem que ter disciplina. Você realmente vai ter que abrir mão de muitas coisas para alcançar seu objetivo. Sem disciplina, sem determinação, sem força de vontade, sem sacrifício, na verdade, a frase da minha vida. Não há ganho sem dor. Não há ganho sem sacrifício. Disciplina é fundamental. E as Forças Armadas, nesse ponto, a aeronáutica foi fundamental. Agradeço até hoje, tenho amigos até hoje lá na aeronáutica. O senhor daria algum conselho para encerrarmos para as pessoas que estão justamente nessa expectativa de realização da prova, ainda mais agora que nós estamos entrando passado o ano eleitoral, muita gente já está de olho, muita gente com certeza já está assistindo. Hoje eu estou abordando um pouco mais essa questão do concurso público. Muitos estão sendo abertos, já editais, já em vez de sair, alguns saíram recentemente, já foram publicadas algumas coisas. Alguma dica para essa rapaziada que está aí na luta? Bom, além do já falado, né, da dedicação, da força de vontade, de você traçar o seu objetivo, de você ter o foco, você ter um bom acompanhamento, bons livros, estar vinculado a algum curso, seja um curso presencial, seja um curso telepresencial, um curso online, não importa. Você tem que estar vinculado a um curso, por quê? Porque o curso vai lhe dar a motivação e vai lhe dar o caminho, vai lhe manter motivado e indicar o caminho. Quem percorre o caminho é você. Nenhum curso vai fazer você passar no concurso. É você que percorre o caminho. Mas o curso, além de lhe manter motivado, atualizado, ele lhe indica o caminho. Essas seriam as minhas dicas para aqueles que vão submeter a um concurso público. E que valem também para quem já está na vida profissional, sempre todos esses elementos que falamos hoje, abordamos hoje, disciplina, manter uma manutenção do foco, estratégia, trabalhar a cabeça, isso vale para a vida como um todo. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui, parabéns pelas aulas ministradas durante a semana, já contando com o senhor posteriormente para outras questões do direito aqui na TV Justiça. Muito obrigado, eu que estou muito orgulhoso de participar desse programa. E muito obrigado por você que está sempre conosco, nos acompanhando aqui na TV Justiça.